mais ou menos, a média que vocês dão. E aí, veja bem, alguém aqui falou em estelionato. Né? Isso. Sim, nós temos uma receita X. O município, ele não tem arrecadação expressiva própria. Nossa arrecadação, ela existe, mas é muito, muito pequena. Um prefeito que pretenda governar a cidade, um grupo, ele precisa fazer algumas ações que nem são tão populares, não dá muita visibilidade, mas que na geração de emprego e renda pode ser boa, né? Tanto no campo da pesca, como no campo da agricultura familiar. Nós não temos espaço para o agronegócio, nós temos espaço para a agricultura familiar, né? Então é preciso fazer o município produzir. Para gerar emprego e renda. E o que se tem é preciso aplicar melhor na saúde, na educação, na infraestrutura, etc, etc. É simples? Não, a gente não pode vender ilusões para ninguém, porque é muito trabalho, demanda um pouco de tempo, às vezes tem ações que na curta duração dá logo resultado, tem outras que vão aparecer depois de anos, então tem que plantar. E no plantar tem colheita que em 3 meses, melancia você planta, 3 meses você já está colhendo. Mas tem coisas que você planta que ela vai demorar um pouquinho em florescer e tal, etc, etc. Na expectativa de vocês, que deram 5, a média aqui, deu 5 para o governo de Ronildo, dentro das condições que Penalva tem e que é possível avançar aí ao longo de 4 anos, que dura um governo, onde vocês colocariam Penalva do ponto de vista da nota? Que nota merece, dentro das condições, um governo para Penalva? James? É possível chegar no 10, é mais difícil? Não. Mas você acha que Penalva poderia estar em que patamar, vamos assim dizer, para usar a expressão dos flamenguistas, que não são vocês aqui? Sou vascaíno, graças a Deus. Bem, professor, digamos que algumas escolas têm média 7 para ser aprovada. Tem algumas escolas que têm média 6, tem escolas que têm média 7. Existe dentro da nossa Constituição chamado mínimo existencial. Nós sabemos, até uma expressão cunhada por mim dentro da Câmara, a questão do lençol curto. O que você fala, tudo aí se resume ao lençol curto na administração pública. Às vezes você cobre o pé e a cabeça fica descoberta e vice-versa. Mas é preciso propiciar ao cidadão o que nós chamamos pelo menos do núcleo de direito mínimo, que é o mínimo existencial. Uma saúde que possibilita ao cidadão pelo menos o mínimo. Quando você fica abaixo de tudo isso, abaixo do mínimo, apesar dos problemas de arrecadação que sabemos que existe, mas você poderia também aí, qual uma das soluções? Você poderia, pode investir mais no empreendedorismo. Penalva hoje o empreendedorismo está crescendo por livre e espontânea vontade do seu povo. Automático, mas não há do incentivo. Governo uma política para o incentivo do empreendedorismo. É possível para mim, sim, dentro de todos os recursos que vem que você entra, chegar ao mínimo existencial que eu caracterizaria ali entre 7 e uma nota de 7 a 7,5. A partir desse mínimo existencial, o próprio cidadão, a partir de você dar o mínimo para ele, porque Penalva ainda se trabalha uma política de que tudo vai estar vinculado à prefeitura. Né, os cargos, as pessoas durante esse período de campanha, elas têm a intenção de um cargo, mas quando você dá ao cidadão o mínimo existencial, a capacidade dele, através do empreendedorismo, de gerar sua própria renda, e através disso ele poder empregar 1 ou 2 pessoas, você já vai desafogando a prefeitura. Eu tenho exemplos de cidades, por exemplo, Dom Pedro é uma cidade muito menor que Penalva, mas como trabalhou isso, tem um nível de vida muito melhor. É possível, sim, chegar, dentro do recurso que temos, é possível chegar a uma nota de 7,5. Quiçá uma nota até maior. E a partir disso aí, poder fazer com que a qualidade de vida do cidadão penalvense melhore. Perfeito, Jean. Quer dizer, essa nota já é uma nota que aprova. As nossas escolas estão aprovando agora no estado com nota 6, né? E nota 7, 7,5 já é. E aí o 5 que vocês deram é uma reprovação ao governo do Ronildo e é
é lógico que na reprovação, quem se propõe a governar a cidade é porque reprova quem está, né? É uma questão de coerência. Mas eu passo para você, James, João, a mesma pergunta do James. Professor, assim, o primeiro fato disso, como por tudo que o vereador James falou, o principal fato é você elencar prioridades. Você tem que saber quais são as suas prioridades para você dirigir qualquer ponto, qualquer situação. Você precisa de prioridades na sua vida, um norte, né? Em Penalva, a prioridade nos 8 anos aí, ela tem sido festas, né? Então que eu até também falo do discurso do prefeito, que disse que a oposição estava falando, que ele não fez o São João, porque Viletório, mas para o São João a gente sabe que veio verbas aí da Lei Paulo Gustavo, né? E da Lei Rouanet. A gente sabe disso, mas não foi feito nada no São João. Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Isso, Aldir Blanc, exatamente. Isso, exatamente, corrigido. Aí ele falou que ele não fez o São João porque ele deu prioridade para comprar uma ambulância. Mas é pura falácia de narrativas. Vejamos. Lembra-se do aniversário de Penalva, que ele queria fazer um contrato, encerrar na cara dos penalvenses, de 6 milhões de reais para fazer festas, e a gente teve que entrar na justiça para embargar, até de certo do ponto de vista, tentando quase se queimando politicamente, que muita gente naquele momento não entendeu. Na verdade, quem proíbe festa faz um serviço ao prefeito, porque entendeu? O prefeito tem uma justificativa para dizer, olha, eu não estou fazendo do ponto de vista político. Isso. Ele disse assim, olha, eu queria fazer, mas eu não vou fazer porque os vereadores me proibiram. Aí vocês ficam com o ônus e ele com o bônus. Só que naquele momento, Penalva não precisava daquilo. A gente estava com um posto ali na Trizidela com água dando na cintura, né, que eu fiz lá o vídeo e divulguei próximo do aniversário de Penalva. Então, professor, as prioridades, como o James falou, é um governo que não gera nada. Olha, Penalva, para você ter uma ideia, Penalva compra quase 3 milhões de reais, que é para manter as secretarias, né, saúde, educação. Tem muitas coisas da saúde que não se compra aqui em Penalva, mas 75% disso é comprado fora de Penalva, enquanto o comércio local de Penalva fica sem esse aporte. Perfeito. Aí o James deu possibilidade de 7,5. Ele acha que um governo em Penalva, dentro das condições, poderia chegar a 7,5. Isso. Você acha que é possível? Construindo essa primeira parte que James colocou ali, construindo uma base onde o cidadão seja oferecido o mínimo de decência para a sobrevivência do cidadão, ele elencou ali como 7,5. Mas a partir disso ele pode aflorar. Então, às vezes, fica na margem daquele número mais alto. Quando você consegue aflorar, quando você consegue uma coisa, chama a outra. Se você tem um povo mais educado, ele até adoece menos. Perfeito. Isso aí tem pesquisas que mostram. Então, é só evolução. A partir do momento que você passa a garantir o mínimo de condição para o cidadão se subsistir, a tendência é só aumentar, é só desenvolver. Um exemplo que eu vou citar. Vamos dizer bem que nós tivéssemos estradas fluentes, invernos e verões, para o povo trazer a sua mandioca, trazer sua galinha, seu porco, sua farinha, entendeu? Sua produção, que ele viesse vender. Então, ele tivesse condição dele vender, ele não chegasse na ponta do goiabó, a moto dele quebrasse. E a gente poderia imensurar quanto isso estaria hoje dando de situação para a nossa população. Então, ela fica uma nota subentendido, porque como o James colocou, a partir do momento que você consegue elencar no mínimo isso, você consegue aflorar, você consegue ter. Então, o que tem que ter? Um planejamento. Olha, por exemplo, o único prefeito que se propôs a fazer um plano diretor foi Nauro. Foi. É preciso que se diga isso. Você está me entendendo? Então, nós não tem o que Fernando acabou de colocar assim, não tem planejamento. É tudo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa bem aqui. A gente na Câmara ali, a gente debate as coisas ali. Ele fez uma estrada, né? Você lembra? Exatamente. A estrada que vai do Muniz, justiça seja feita, né? A estrada era até no Muniz. Do Muniz até na Boa Vontade foi o Nauro, e eu acho que Jacaré, o começo do Jacaré. E essa também que vai até o Gapó, se eu não estou enganado, aquela ponte do Gapó, que passa na Baixa do Gapó. Então, assim, justiça seja feita. Tenho muitas críticas ao governo Nauro, mas o que fez, né? Exatamente aquilo que eu disse, né? Então, o planejamento, falta o planejamento. Eu vou lhe dizer uma coisa bem aqui. Às vezes a gente quer, por exemplo, ali, eu vou visitar o São Brás.
Aí o cara chega pra João, olha, o negócio é o seguinte, essa caixa d'água aí tá com 4 anos que não foi limpa. Eu não sei pra quem me dirigir. Você tá me entendendo? Você não tem uma pessoa ali que cuida especificamente não sabe daquela como tá o situação. fluxo, Aí, né? como é que eu faço o requerimento? Solicito ao governo municipal, a secretaria responsável, que eu poderia ligar pro cara, rapaz, olha, vai lá no São Brás, meu amigo, e limpa a caixa d'água, porque senão eu vou descer o cacete lá na Câmara. Entendeu? A gente não tem planejamento, não tem uma situação. Mas assim, como não é o prefeito, eu vou lhe dar a nota que eu sei que o senhor quer, eu acho que numa condição... James, João do Fórum, prefeito de Penalva, tu acha que chegaria a que nota? Rapaz, eu lutaria para chegar no máximo, mas se eu chegasse e conseguisse 8, 8,5, 9, eu acho que estaria dentro do padrão, seria melhor do que muitos. Então você iria se dar praticamente a nota que Ronildo se deu, né? Ronildo se deu 8. Mas isso como dizendo assim, fazendo toda uma análise e trabalhando. Trabalhando. Entendeu? Perfeito. E trabalhando, botando para trabalhar, procurando elencar os melhores para estar entendendo nessa situação. Eu pensei que tu ia te dar a nota 44. Vamos chegar lá. Vamos trabalhar para chegar lá. Fernando de Luné. Para João e James. Com Careca, tu acha que chega a que nota? O Careca? Com o Careca. Com o Careca prefeito, Penalva chegaria a que nota? Mas se depender da gente aqui, da gente que a gente luta muito, ó. Tu luta para melhorar a Penalva muito. Sei que, como meu amigo James sempre falou, a Constituição não foi muito benéfica para vereador. Principalmente para vereador de interior. Vereador não tem nem emenda parlamentar. Tem nada. Justamente isso. Só da capital. Para fazer uma rua, para ajeitar um meio-fio, Nós trabalhamos, assim. A ajuda que fazemos, tudo que fazemos vereador sequer pode fazer um projeto que onere o município. Não é isso, às vezes, que eu fico olhando, o cara diz assim, outro dia eu vi um vídeo na rede social, o cara prometendo um trator e uma cooperativa. Assim, se ele prometesse sem ser candidato, até que eu levaria mais a sério, porque não depende só da gente. É uma coisa que depende dos outros, né? Depende da aprovação na Câmara, né? E o prefeito fazer um projeto desse, né? Então os estelionatos eleitorais que eu falei, as promessas que a gente não vai ter condição de cumprir, né? Bora ver bem aqui. Bora ver aqui em números. Tu acha hoje Penalva por ano recebe quanto por ano? Por ano chega a 100 já? 100 milhões? 182 milhões Penalva recebeu. 182. Milhões. Só de transferência constitucional? 182 milhões aqui foi o extrato. Cicobi, 182 milhões largou. Aí isso aqui você tem alguma verba que não seja transferência constitucional? Não dá para olhar tudo. Não, isso aqui é um extrato que a gente tira na internet do gestor. Isso tá entrando tudo. Tudo. Lá ele. Provavelmente tem algumas emendas também. As emendas, tudo. Então, hoje aí tu fala. Penalva não Só tem para ficar claro, porque quando a gente fala das transferências constitucionais, são transferências ordinárias que virão sempre. Agora, quando você fala das emendas de alguma coisa, são dinheiro que pode vir hoje, nesse ano, no próximo pode não vir. Esse aqui já é o Estado 2023. Não entra na receita fixa. Isso. Esse aqui é o Estado 2023. Esse aqui é o que Penalva recebeu. Então, aí tu vê o planejamento de Penalva. Penalva não planeja o inverno, como não planeja o verão. Não planeja o inverno, como eu falo. As estradas, nossos pequenos produtores. Nós não temos agronegócio, mas a gente tem uma pequena produção. Penalva ficou sem farinha. 20 conto o quilo. 20 conto, tu quer aquelas que vem do Pará, mas a feita em Penalva era 25. Então Penalva ficou sem farinha. Sempre eu falo que Penalva não produz, não é por falta de trator. Que desde Roberto Mendes, que chegou aquele trator vermelho que raspava ali na pissarreira ali, Penalva recebeu mais de 50 tratores. Mas não tem o secretário da Agricultura. Para chegar, a gente vê as roças, os caras tocando fogo na roça, aí ele com o machado lá, cortando lá os tocos que fica, a gente não vê a prefeitura lá. A gente não vê a prefeitura, isso é que eu vou mostrar para o povo de Penalva, que a prefeitura ela tem que estar no dia a dia do povo, do agricultor, do pescador, do investidor, aquela pessoa que gera renda de Penalva. Não é na mão de poucos, não é só de funcionário que vive a prefeitura, não é só dar um emprego, a prefeitura tem que estar ali,
Tem que ter uma gestão, porque uma ponte quebrada, tu tira uma ponte dessa que ficou, desde que Edmilson fez a ponte de ferro que vai pro Jacaré, passou praticamente 8 anos sem ter uma reforma. Tudo, até a gente tem que fazer de vez em quando um check-up. Se a gente não fizer um check-up, a gente pode ser, do nada, aparecer uma doença. E a gente não vê isso em Penalva. A gente não vê a gestão, gerir Penalva para os penalvenses. Uma gestão que gastou R$16 mil na agricultura familiar.